Senhor, Ele é bom, fiel, Glória a santo e Deus. poderoso é o nome do nosso Deus. Amém. Nós confiamos na Tua graça, nós confiamos na Tua Glória a fidelidade. Deus. O Senhor é poderoso sobre as nossas vidas. Estamos numa noite agradável, uma noite quente, numa noite de quinta-feira, levando a palavra num tema de cura e libertação. E Cristo, pela Tua infinita misericórdia, me deu em Lucas capítulo 7, louvado seja Deus. Lucas capítulo 7, o tema da leitura, o centurião de Cafarnaum. Amém? Louvado seja Deus. Aos que nos acompanham, aos que nos seguem através do YouTube e do Facebook, em nome de Jesus, que o Senhor possa, por Tua graça, alcançar a sua vida através dessa mensagem. Se possível, desprenda-se, acompanhe a meditação na palavra, acompanhe em nome de Jesus a leitura. Deus tem algo para mim e para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Lucas, ou doutor Lucas, né? Lucas capítulo 7, versículo 1 em diante, diz assim a palavra: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar teu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando chegou perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam um são o servo enfermo. Amém? Amém. Louvado seja Glória Deus. a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Temos uma palavra rica e poderosa nessa noite. Amém, Jesus. Deus é fiel. Glorificamos ao Senhor por tão grande graça sobre a palavra nessa noite. Aleluia. Nós sabemos que Jesus era poderoso em ensinamento, poderoso em palavras, poderoso em sermãos, poderoso em orientação, aconselhamento, poderoso em suas falas. Também nós sabemos que a fama dele crescia não só por suas pregações, não só pelas parábolas, mas também pelos sinais que seguiam, pelas curas, pelas libertações. E nós sabemos que o capítulo 7 de Lucas mostra o início do ministério de Jesus. Ele já tinha realizado alguns milagres, ele estava no término do grande sermão da montanha, no início da sua campanha, no início da sua jornada. Nós vemos que Cristo poderoso já tinha estipulado os seus discípulos, Cristo poderoso já tinha a multidão que o seguia. E terminando aquele grande sermão, a Bíblia fala que ele entra na cidade que ele escolhera para viver, Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade grande, Cafarnaum era uma cidade próspera, Cafarnaum era um grande polo comercial, onde ligava a área marítima para Jerusalém. Glória a Deus. Nós sabemos que Cafarnaum, ele tinha uma grande influência e um grande número de habitantes. Por isso, a Bíblia nos fala que existia uma grande base militar romana em Cafarnaum. Sabemos que o povo judeu estava subjugado aos romanos. César e o exército romano tinha subjugado numa ação de batalha de guerra contra o povo de Israel. E esses eram sujeitos governamentalmente e politicamente, socialmente, dentro da cidade. Tinha eles que lhes pagarem impostos. E nós conhecemos a história
da supremacia romana sobre o povo de Israel na época de Cristo. Os romanos intitulavam os soldados e responsáveis. Esses responsáveis tinham classificações. Soldados que eram responsáveis, ou comandantes que eram responsáveis pelo número adequado de soldados. Tinha soldados capacitados para uma legião de 6.000, comando responsável para uma legião de soldados de 6.000, comando responsabilizado para 1.000, comando responsabilizado de 600 e comandos responsabilizados por 100. Os que eram responsáveis por 100 soldados geralmente ficavam nos centros das cidades. E eles tinham a capacitação de cobrar impostos e agir em toda a diretriz social dentro das cidades. Eles estavam ali para manter a ordem, para manter a socialização, a pacificação. Nós sabemos que Cristo estava crescendo em fama, Cristo estava crescendo o teu nome, Cristo estava alastrando o ministério, as suas palavras estavam sendo conhecidas. Ele já tinha feito alguns milagres, inclusive sobre o filho de um centurião, que é mencionado em João capítulo 4. Aleluia. Mas dessa vez a fama de Jesus, alastrando-se, chegou a um certo centurião romano. E esse centurião romano morava na cidade de Cafarnaum. Glória a Deus. Jesus, ao entrar na cidade com aquela multidão que o seguia, ao entrar na cidade com os seus discípulos, ao entrar na cidade, foi abordado. E não foi abordado por uma pessoa qualquer. Entenda, esse que o manda manda mensageiros para falar com Jesus sobre um servo dele que estava enfermo. Os grandes teólogos e historiadores nos ensinam que este servo lhe houve algum tipo de acidente, que ele ficou paralítico e a paralisia sobre as pernas lhe causavam tantas dores. Ele estava 100% atormentado por aquele mal, e a atormento sobre o físico dele estava de uma forma tão intensa que ele estava numa postura de estar moribundo. Eu fui ler, eu entender o que representa a palavra moribundo, e representa que ele está à beira da morte. Lucas era um médico grego, que foi alcançado por Jesus através da vida de Paulo. O apóstolo Paulo, às vezes, nós olhamos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e pensamos que eles todos eram discípulos de Jesus, e não é essa a verdade. Dos 4 evangelhos, só Mateus e João eram discípulos de Jesus. Marcos e Lucas não. Lucas foi alcançado por Paulo, mas Lucas era um homem influente, era um homem estudado, era um homem culto, ele era médico, e era um médico conceituado. Então entenda, quando nós vemos Mateus fazer a menção sobre essa história, está lá no capítulo 8 de Mateus, do versículo 5 ao 13, conta a menção desse mesmo texto, dessa mesma ação, desse mesmo fato que aconteceu, mas não é detalhados como Lucas. Lucas, ele era um homem estudado, mais focado em pequenos detalhes, e quando ele expressa sobre o centurião, mostrando que, mesmo sendo um homem influente, não se sentia apto ou digno de ter com Cristo, de falar com Jesus. Ele tinha aquele centurião, mesmo sendo um homem rico, mesmo sendo um homem poderoso, mesmo tendo soldados ao seu dispor, mesmo se ele abrisse a boca e desse ordem, no mínimo 100 soldados, ou se pedisse reforço, viria mais, tinha o poder militar nas mãos, tinha recursos, influência, poderio, mesmo tendo toda uma estrutura, aquele homem tinha no coração não a hierarquia militar, mas ele tinha no coração amor. Aleluia. Agora nós podemos entender que existem homens que têm um coração purificado, um coração cheio de graça, cheio de amor, independente da sua cultura, independente da sua classe social. Eu costumo dizer que nós encontramos pobres arrogantes, pobres cheios de orgulhos, e podemos encontrar também ricos humildes, ricos cheios de amor fraterno. Verdade. E era essa situação. Às vezes nós queremos cogitar que o pobre é o mais amoroso e que o rico é sempre o carrasco, mas não é essa a verdade. Nós temos, nos dois lados da versão, nós temos homens que têm coração purificado e cheio de amor.
nessa ação, ele era um centurião que já tinha feito as suas boas obras. Que é um exemplo, quando ele manda os judeus, olha só, ele manda anciões judeus para procurar a Cristo, para fazer um favor que nem para ele era um favor que não era para a sua família, não era para ele pessoalmente, era para um servo. Aleluia. Então, quando a gente entende que esse homem estava plantando no passado, as suas obras, as suas ações sempre foram focadas no amor, sempre foram focadas nas boas ações, na caridade, na benevolência. E nós sabemos que não há outra coisa que chame mais a atenção de Deus de um homem que não seja judeu, não seja de Israel, não fazia parte do povo escolhido, ou nos dias de hoje, vamos assimilar para os dias de hoje, era um homem que não era crente, não fazia parte do corpo ministerial, não congregava em igreja nenhuma, ele não tinha nenhum tipo de cargo eclesiástico na igreja, ele não tinha uma vida cotidiana dentro de igrejas. Mas mesmo sem ser crente, mesmo sem fazer parte do ministério, ele tinha no coração amor a ponto de viver com base naquele amor. Aleluia. Ele tinha boas obras. E a Bíblia nos ensina que tudo que plantamos, colhemos. Tudo que nós plantamos, seja bom, nós colhemos. Tudo que plantamos, seja mal, nós colhemos. E é muito mais fácil a gente analisar que esses homens ricos, influentes, poderosos, que têm o seu nível social superior, é muito mais fácil nós pensar que eles só pensam em olhar para si, avarentos, orgulhosos, presunçosos, e nós pensamos que essas pessoas só pensam em plantar o que é mal. E não era a verdade desse centurião. Não era a verdade desse homem romano. Não era a verdade dessa autoridade militar romana. A Bíblia fala que ele manda anciões judeus, homens que tinham respeito da sociedade, homens que quando falavam, as pessoas se curvavam na sua sabedoria, se curvavam a sua experiência de vida, se curvavam a sua maturidade, e eles eram tidos como exemplos, eles eram tidos como homens sábios, respeitosos. Ele não manda outras pessoas, ele manda pessoas que eram respeitosas perante o povo judeu, respeitosos perante o povo de Deus. Então nós entendemos que ele tinha bom relacionamento com o povo de Cafarnaum, ele tinha bom relacionamento com o povo de Deus. Era um homem que, quando passamos assim nos dias atuais, homens que às vezes nem congregam, mas nos conhecem, homens que às vezes têm uma vida torta lá fora, mas o coração dele, aos nossos olhos torta, mas o coração dele tem grande apreço pelos cristãos, às vezes não tem uma vida mencionada, socialmente aprovada, mas quando para conversar com você, é um homem que tem carinho, respeito, consideração, é um homem que, se possível, pode fazer um favor sem você pedir. Então nós sabemos que existem pessoas assim. Esse era um grande exemplo daquele homem. E quando ele manda os anciões judeus falar com Jesus, ele manda aqueles homens falar com Jesus, aqueles homens lhe dão uma referência. E eu fico pensando, qual é a nossa referência como crente, como salvo, como homens e mulheres que temos o Espírito Santo? Qual é a referência que nós temos perante os que estão fora? Porque se ele estava dando um bom exemplo, ele era de fora dando um bom exemplo para os de dentro, os de dentro tinham que dar muito mais exemplo para os que estão de fora. Pois o nosso testemunho fala sobre a nossa vida, o nosso testemunho fala sobre o nosso caráter, o nosso testemunho fala sobre o que somos. Então não é por palavras, mas é por ações. Às vezes estamos na igreja com muita eloquência, de terno e gravata, estamos na igreja com responsabilidades, estamos na igreja com cargos eclesiásticos, estamos na igreja como líderes, e aqui dentro fica tudo muito fácil, muito bonito, muito aceitável, mas lá fora o nosso testemunho não é condizente. Meu Deus. Lá fora tem pessoas nos acompanhando, nos olhando, nos analisando. Mas esse homem era um homem aprovado, e era aprovado pelo povo de Deus. Mesmo não sendo cristão, mesmo não fazendo parte do povo escolhido, ele era aprovado por suas obras de amor.
por suas obras de caridade. Ele estava intercedendo e rogando por uma pessoa que não lhe servia como ligação genética, não era nenhum parente, não tinha nenhum favor. Era fácil ele pedir para uma mãe, era fácil ele pedir para um pai, era fácil ele pedir para um irmão, era fácil ele pedir para uma irmã, era fácil ele pedir para um filho, para uma filha, era fácil ele pedir para si mesmo. Mas quando pede para um servo, para um empregado, para um homem que era subalterno, era incomum. Ele se condoía e ele pegou aquele homem enfermo que acontecera dele ficar num estado tão crítico, à beira da morte, e me colocou debaixo do seu telhado, dentro da sua própria casa. Aleluia. Nós vemos que hoje nós fazemos acepção até das pessoas que nós queremos conversar, a acepção até das pessoas que nós iremos cumprimentar. Quantas vezes passamos com um nariz alto e não queremos, no mínimo, cumprimentar? E a Bíblia nos ensina para que nós tenhamos que anunciar o Evangelho a toda criatura. Então nós temos um exemplo de vida em cima de um homem que nem cristão era, que não confiava em nosso Deus, que não conhecia, que estava ali aprendendo e se relacionando e tendo no coração lições dadas pelo próprio Deus. Aleluia, meu Deus. As nossas vidas têm que ter esse perfil de ação. Nós temos que viver a verdade, nós temos que viver a justiça e temos que viver o amor ao próximo, o amor a Deus. Relacionamento com o Senhor tem que ter base no amor. Se nós olharmos só para si, se nós intercedermos só pelos nossos próprios prazeres, os nossos próprios deleites, estamos indo na contramão do que diz a palavra. Aquele homem se condoeu, se comoveu, pegou um servo e colocou em sua casa para cuidá-lo. Pegou um servo e assumiu a responsabilidade de amá-lo. E pediu ajuda a um povo que nem o povo dele era. Ele não poderia ter pedido ajuda aos grandes romanos. Ele não poderia ter conduzido aquele homem ou chamado médicos dos romanos para atender aquele homem. Mas não. Ele decidiu pedir ajuda a Cristo Jesus. Entenda. Às vezes nós analisamos e vemos as nossas ações, e nós não temos uma estrutura de vida emocional como esse homem nos dá lição. Porque os romanos e os judeus eram tidos como inimigos. Aquele povo está subjugando a nossa nação. Nós somos obrigados a servi-los, nós somos obrigados a pagar impostos, nós estamos embaixo das leis deles. Para evitar que César mandasse o exército romano e houvesse um grande confronto e fosse eliminado o povo de Israel, o povo do Senhor, os judeus, eles estavam subjugados àquela situação. Então não há como você se sentir amigo ou próximo das pessoas que estão te oprimindo. Essa é a razão lógica, essa é a razão humana. Mas aquele homem não estava ali impondo autoridade, aquele homem não estava ali como inimigo, aquele homem estava ali como líder de 100 homens, como comandante de 100 soldados, e eu não sei qual era o pensamento dos soldados, mas eu sei que as ordens que aquele comandante, esse centurião dava, eram obedecidas. E entenda, a Bíblia fala que esse próprio comandante, ele levantou a sinagoga de Cafarnaum, a sinagoga onde o próprio Jesus pregou. Olha aí, Jesus. Então entenda, às vezes as pessoas nos abençoam de fora e nós queremos reconhecimento só dos que estão de dentro. Então, às vezes Deus trata os que estão de fora com o mesmo valor com as pessoas que estão dentro da igreja. Temos exemplos desse livro da Bíblia. Homens que foram escolhidos por Deus. Pregamos sobre Naamã há um tempo atrás. Foi o próprio Deus que escolheu Naamã, chefe dos exércitos da Síria. Homem que não conhecia o Senhor, mas a Bíblia fala que foi através do Senhor que Deus deu capacitação de liderança ao exército para a vida de Naamã, para que ele tornasse um grande homem, um grande líder, um grande comandante dos exércitos da Síria, dando livramento nas batalhas. Aleluia. Deus elevou o nome daquele homem sem aquele homem o conhecer. Então nós vemos que Deus tem como agir através das pessoas. E todas as vezes que Deus escolhe um homem, todas as vezes que nós vemos um homem escolhido por Deus, pode ter certeza que ele passa por provações para encontrar a Deus. Ele passa por dificuldades para que Deus se revele a ele.
Aleluia. E o homem desse, quando é convertido, transformado, entenda uma coisa, é um homem que verdadeiramente vai ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. É um homem que verdadeiramente vai plantar boas obras e colher boas obras, porque o Senhor é sobre a vida dele. Não olha para si, mas olha para a doença, olha para a necessidade, olha para a fome, olha para os males do próximo e não age com dó, mas age com compaixão, toma ações e modela a estrutura da vida daquela pessoa. Aleluia. Esse era o caráter daquele centurião romano. Agora eu pergunto, qual é o meu caráter? Qual é o seu caráter? Não como um homem fora da igreja, mas como um homem dentro da igreja. Não como um ímpio no mundo, mas como um cristão dentro da igreja, como um homem salvo. Será que as nossas ações estão sendo ações de homens salvos, que estão aguardando o arrebatamento, que estão amando a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, a sua sabedoria, com o seu entendimento? Será que nós somos homens que estamos servindo ao próximo, amando como a si mesmo? Será que nós podemos se enquadrar ou se comparar com esse centurião romano? Que é um exemplo, ele manda os anciões e fala para Jesus, se possível, vir aqui. Nós temos um servo que está moribundo, é um amigo, eu preciso que ele seja curado. No mínimo a medicina não tinha mais o que fazer, no mínimo médicos já não tinham mais resultado, não tinham mais diagnósticos positivos. Ele pede socorro a quem poderia fazer, ele pede socorro para quem tem poder de fazer, ele pede socorro para quem não é ilimitado a fazer, ele pede socorro para o Deus do impossível. E os nossos clamores e súplicas, quando são feitos a Jesus, quando o Senhor encontra um coração quebrantado, clamando socorro, ajuda, o Senhor se levanta a abençoar. Oh, Deus fiel. Entenda, Jesus olha e fala assim, eu irei dar saúde a ele. Como diz em Mateus, irei até a casa, irei dar saúde a esse homem, irei sarar esse homem, irei curar esse homem. Glória a Deus. Ele manda anciões porque não se achou digno de falar com o Senhor. E quando Jesus vai chegando perto da casa, quando Jesus vai chegando perto do lar desse homem, ele manda amigos agora. Ele manda amigos e intercepta no meio do caminho e fala, Senhor, não se incomoda não. Olha, não precisa ir na minha casa não. Eu não sou digno de que o Senhor esteja dentro da minha casa, debaixo do meu telhado. Oh, Jesus. Basta só, olha só, uma palavra. Aleluia. Glória a Deus. Basta uma palavra. Eu não me sinto digno nem de falar pessoalmente com o Senhor, mas se o Senhor falar uma só palavra, o meu servo vai ser curado. Uma só palavra, o meu servo vai ser sarado. Eu fico pensando a confiança daquele homem que nem conhecia direito, Aleluia. que não entendia direito as leis, as escrituras, os mandamentos, que não entendia direito a lei mosaica, a Torá. Ele era de outra crença, ele era de outra região, ele não tinha nenhuma noção do que era Cristo, ele não tinha nenhuma noção do que era o Messias. Tudo que ele estava conhecendo sobre Jesus era do ouvir falar nessa incursão de guerra que estava em Jerusalém a serviço. E entenda, nessa situação, o coração dele se quebranta e ele bota Jesus muito mais poderoso, muito mais importante do que qualquer líder romano, muito mais poderoso, muito mais importante do que ele mesmo. Aleluia. Ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece a glória de Deus, ele reconhece a autoridade de Deus sobre a vida de Jesus. E ele fala, não sou digno nem de falar com o Senhor. Eu não consigo, eu não me sinto apto para nem chegar perto do Senhor. Um centurião romano falando um judeu era incomum, ele era um soldado superior hierarquicamente, tinha autoridade para fazer, mas ele olhava para Jesus e não via Jesus, ele olhava para Jesus e via o próprio Deus formulado em boas obras, tendo Cristo como Salvador. Ele sabia que Jesus podia mudar a vida do teu servo. Mas o que lhe chama a atenção é quando ele fala, Senhor, eu não sou digno de falar com o Senhor, não sou digno nem de se encontrar com o Senhor, eu estou mandando amigos para falar por mim, mas uma só palavra que o Senhor falar. Oh, Deus poderoso. Uma só palavra. Olha aí. Eu fico pensando, ele se justifica quando fala isso. Senhor, eu também sou sujeito à autoridade. Tradução, eu tenho pessoas acima de mim, como o Senhor tem, o próprio Deus dos céus. Aleluia. Senhor, eu também tenho soldados ao meu dispor, como o Senhor tem anjos ao seu dispor. Glória a Deus.
Senhor, eu sei que quando eu falo para um subalterno, um soldado, vai lá, ele vai. Vem cá, ele vem. Faz isso e ele faz. Os exemplos são o exemplo daquele centurião, vou falar, é uma caracterização real do mundo espiritual. Aleluia. O Senhor tem poder de chamar um anjo agora aqui. O Senhor tem o poder de mandar um anjo lá. O Senhor tem o poder de mandar ele fazer isso, ele vai fazer. É uma só palavra. Aleluia. Eu reconheço que da tua boca, Senhor, uma palavra é suficiente. A mesma boca que pronunciou aos mortos. Lembra quando ele parou o filho da viúva de Naim? E uma só palavra, menino, levanta-te. Do caixão o menino levantou, uma só palavra. Lembra quando ele encontrou aquele homem que estava com lepra na beira do caminho? E o homem olhou para ele, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus olhou para ele, tocou nele e falou assim, eu quero ser limpo. Uma só palavra. É uma só palavra. Deus não precisa de muito. Uma só palavra, Ele pode mudar a vida da gente. Uma só palavra pode entrar na sua história. Nós não estamos falando de um homem que ressuscitou o morto, curou o leproso. Nós estamos falando de um homem que era o próprio Criador dos céus e da terra. Foi através da sua palavra que o universo foram feitos, galáxias foram feitos, planetas foram feitos. Uma só palavra formou toda a estrutura do planeta. Uma só palavra, as águas se dividiram, surgiu terra seca, Deus povoou a terra, os mares e o céu. Uma só palavra formou toda a fauna e flora. Uma só palavra montou uma estrutura de vida saudável para a maior e melhor criatura feição do Senhor, o homem. Meu Deus. Foi a maior criação de Deus, foi o homem. Verdade. Uma só palavra tem poder de mudar a sua vida. Oh, Deus. Uma só palavra pode restituir a sua família. Aleluia. Uma só palavra pode mudar o contexto da nossa história. Glória a Deus. Uma só palavra pode entrar nesse hospital e ele dar a cura. Uma só palavra pode entrar nesse quarto escuro e te libertar da depressão. Aleluia. Uma só palavra pode mudar o contexto social do que os outros pensam a respeito de você pelo passado. Uma só palavra, Deus transforma o seu caráter. Deus converte as suas obras. E uma só palavra, Deus pode limpar, purificar, te acolher nos braços como um filho pródigo. Deus pode transformar a sua vida como um filho amado. Uma só palavra pode colocar o seu nome no livro da vida. A aceitação a esse Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que tem poder de transformar a sua história, restituir a sua vida, levantar os que estão caídos. Uma só palavra. Aquele centurião olhou para ele e falou assim, Senhor, uma só palavra, nem precisa estar lá, manda um anjo lá, dá ordem a um anjo, vai lá, um anjo tem poder, vai lá. Aquele homem não era nem judeu, não era de Israel, não era do povo escolhido, era romano, não conhecia a Torá, ele acreditou, ganhou fé pelas ações e pelas obras que ele via através de Jesus no meio da multidão. Uma só palavra, Senhor. O mundo espiritual obedece o Senhor. Tudo é sujeito à autoridade do teu nome. Todo o poder foi lhe dado nos céus, na terra e embaixo da terra. Todos são submissos e todos são submetidos à glória do teu santo nome. Uma só palavra, Senhor. Dá cura ao meu servo lá, uma só palavra. Manda glória lá naquela casa e levanta aquele homem em pé que está à beira da morte. Mas o Senhor pode botar a morte para correr. O mundo espiritual é o Senhor que manda. Uma só palavra pode restituir, restaurar, levantar, pode dar saúde e vida para ele novamente. Aleluia. Glória a Deus. Uma só palavra. Oh, Jesus. Qual é as nossas orações? Qual é as nossas orações? Qual é a força das nossas orações? Qual é o tamanho das nossas petições para Deus? Ele olha para Jesus e manda um recado porque estava com vergonha, não se sentia digno de falar com Jesus. O recado foi esse: Senhor, uma só palavra. Eu sei o que é dar satisfação. Eu sei o que é tomar satisfação. Eu sei o que é uma hierarquia. Eu sei o que é um comando. Eu sei o que é dar ordens. E eu sei que o Senhor é muito mais do que eu. Eu sei que o Senhor é muito mais poderoso do que eu. Eu sei que o Senhor é muito mais importante do que eu. E eu sei que o Senhor tem poder de fazer coisas que o homem não tem poder. Aleluia. Oh, Jesus. As pessoas às vezes olham para si, quando ouvem uma palavra, como houve um comportamento, houve uma ação desse centurião,
Eu imagino que os judeus olharam para si e pensou, rapaz, esse homem nem judeu é. Esse homem não é daqui não, esse homem de longe, vem lá de Roma. Esse homem não conhece a Torá, ele não tem de cor a Torá. Esse homem não obedece os nossos ritos, a nossa religião, ele não guarda sábado, ele não faz holocausto e sacrifício, ele não lê a Torá, esse homem não segue nada. Mas esse homem tem muito mais fé do que nós. Eita Jesus. Como é que você entende isso? Quando o próprio Jesus confronta, quando o próprio Jesus expõe, quando o próprio Jesus mostra que não precisa ser cristão, não precisa estar dentro da igreja, que não precisa ser judeu, povo escolhido para ter a fé que ele espera. Ele olha e fala, nem mesmo em Israel, nem mesmo dentro do meu povo, nem mesmo no meio daquele povo que foi escolhido, que tem a descendência de Abraão, que viveu no Egito, que foi liberto das garras de Faraó, nem mesmo o povo que viu milagres, viu todas as ações espirituais no deserto, nem mesmo o povo que viu todas as batalhas que eu dei em favor deles, nem mesmo o povo que sentiu a vitória através da minha graça, do meu poder, nem mesmo o povo escolhido. Encontrei um que tenha fé como esse homem. Olha aí, meu Deus. Não encontrei no meio do meu povo que eu escolhi para salvar, que eu escolhi para morar no céu. Imagina se era um povo judeu. Ele olha para aquele homem romano, aquele centurião romano, e fala, encontrei mais fé em você do que no meu povo. Imagina os dias de hoje. Eita Jesus, é fogo. Nos tempos em que nós vemos que a Bíblia nos ensina que no fim dos tempos o amor se esfriaria. Olha aí. A vida daquele homem era forjada no amor. A vida daquele homem era proclamada no amor. As ações, as obras daquele homem mostravam no amor. No fim dos tempos, nós vemos que a Bíblia nos fala que a fé se esfriaria, que muitos apostatariam-se, abandonariam a fé. E nós vemos a ação desse homem que nem da igreja é, nem crente é, nem ora, nem lê a Bíblia, não tem nenhum tipo de ação na igreja ministerial, não prega o evangelho, mas a Bíblia fala que aquele homem tinha fé, e uma fé exemplar. O próprio Jesus diz, no meio do meu povo, eu não encontrei ninguém com tamanha fé. No meio do meu povo, eu não encontrei homens que dessem referência, compatível à fé desse romano, desse centurião. Glória a Deus. Eu fico pensando, onde está a minha fé? Onde está a sua fé? Onde estão as nossas orações? Para quem são as nossas orações? Se você fizer uma autoanálise, julgar a si mesmo, se examinar a si mesmo e ver que as suas petições, as suas orações só são para você mesmo, só para o seu interesse, para o seu bem-estar, para a sua conquista, para a satisfação do seu ego, dos seus prazeres. Se as suas orações, as suas petições são só para ti, faça uma autoanálise, tem alguma coisa errada. Meu Deus. Aquele homem se submete, mandando mensageiros judeus, se submete mandando mensageiros amigos, se submete a falar com o próprio Deus. Não era para nenhuma petição dele, não era para nenhum pedido pessoal dele, não era para nenhuma ação pessoal, para nenhum alcance pessoal, mas aquele ali era uma petição, uma intercessão, era uma petição, uma intercessão para um amigo. Entenda, o Senhor é poderoso para nos dar exemplos, e os nossos maiores exemplos muitas das vezes não vêm da igreja, muitas das vezes não vêm do cristão, não vêm do pastor, não vêm do obreiro, não vêm do círculo de oração, não vêm do grupo de evangelismo. Os nossos maiores exemplos vêm de fora. O Senhor é poderoso para cuidar de nós. O Senhor é poderoso para nos mostrar um bom caminho. Mas não é para que nós possamos viver numa situação sem prática, não só em fala, mas em obras. Aquele homem viveu muito mais expressando o teu amor com caridade para um povo que nem era seu, para um povo que era tido como inimigo. Aquele homem tomou ações de benevolência, de caridade para as pessoas que tinham ele como inimigo, tinha a nação dele, a origem dele como inimiga. E nós como cristãos, se nós olharmos uma pessoa lá fora que não é da mesma religião, se olharmos na sociedade uma pessoa que não é da sua classe social, se olharmos para uma pessoa que está vivendo contra as normas, contra a lei, se olharmos uma pessoa que não bate com a tua rotina diária,
Será que nós estamos pensando em orar por essas pessoas? Será que nós estamos pensando em rogar por essas pessoas? Será que nós estamos pensando em clamar por essas pessoas? Exemplos que nos mostram que às vezes os nossos caminhos têm que ser transformados, têm que ser mudados. Verdade. Tem que ser mudado. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 9 do capítulo 7 de Lucas. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Eita, papai. Repara que Lucas, olha, e o versículo 10 encerrando, diz assim: voltando para casa, os que foram enviados, os amigos de Jesus, no mínimo também os anciãos judeus, os que foram enviados encontraram ou acharam o que estava enfermo, doente, moribundo, à beira da morte, encontraram ele são. Aleluia. Olha só, o detalhe é que lá em Mateus capítulo 8, quando se expressa essa mesma ação de Jesus, olha só o que diz o versículo 10 de Mateus capítulo 8, versículo 10. O mesmo perfil, as mesmas falas, mas ele tem um complemento que Lucas não tem. Ele tem um complemento que nós temos que levar a sério como crentes. Tem um complemento que tem que impactar a minha vida, a sua vida, a nossa mudança de comportamento, se queremos viver a eternidade ao lado de Jesus. Aleluia. Ouve o complemento, o versículo 10 diz assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, disse aos que o seguiam, as mesmas palavras que Lucas: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Olha o complemento, versículo 11: mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aleluia, Deus. Quando fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente, não é dos que estão ali em Jerusalém, dos que estão ali entre judeus, dos que são do povo escolhido. Muitos virão de outras regiões ou de outras liturgias religiosas, de outras crenças, de outros deuses. Como nós pensamos nos dias atuais, muitos que estão lá no mundo vivendo uma vida afastada da igreja, do ministério, tem uma obra, tem um testemunho, tem uma ação muito maior e melhor. Muitos desses serão acolhidos pelo Senhor, salvos a se encontrar com Jesus, reconhecer que Jesus é o Senhor, e muitos deles serão salvos, e às vezes muitos que estão na igreja. Muitos que estão vivendo com uma vida rotineira na igreja. Muitos que se intitulam salvo por cargo, por tempo de igreja, por liderança na igreja, por nome na igreja. Olha só o que diz o versículo 12. E os do reino serão lançados, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus, é forte. Para pensar. Muitos que são do mundo e têm um testemunho melhor que o do crente se encontrarão com Jesus nos dias atuais. Serão salvos, sentarão na mesa do grande trono, da grande ceia que o Senhor tem nos prometido nos céus, ao lado de Abraão, de Isaque e de Jacó, a origem do povo judeu. Ao lado da origem, não teria honra maior ou melhor do que sentar ao lado da origem do pai da fé, Abraão, a origem de Isaque, a descendência da promessa de Jacó, que se transformou em Israel, a origem do nome do povo escolhido. Não teria honra maior, melhor, do que sentar na grande mesa, na ceia, no reino dos céus, ao lado dos heróis da fé. Aleluia. Mas ele diz que muitos que virão do Oriente e do Ocidente, que não faz parte dessa rotina, desse rito religioso, mas que tem testemunhos e obras de amor, muitos serão encontrados por Jesus e serão salvos e sentarão nessa mesa. Mas muitos que estão na igreja, vivendo uma vida de fantasia, mostrando o que não pratica, falando o que não vive, muitos desses serão lançados nas trevas exteriores. Muitos ali serão lançados, pesado, nas trevas, e ali haverá ranger, prantos e ranger de dentes. Entenda? Olha só. Jesus diz que haverá menos rigor
no dia do julgamento para Sodoma e Gomorra do que para os que estão na cidade de Cafarnaum, que estavam na cidade de Cafarnaum. Meu Deus. Haverá menos rigor para as pessoas que ouviram Jesus poucas vezes e não tiveram a oportunidade, do que para aqueles que passaram a vida inteira vendo Jesus, a vida inteira conhecendo a palavra, a vida inteira vendo os sinais e não conseguiram seguir e praticar com verdade e fidelidade. Meu Deus, é forte. Haverá menos rigor no dia do juízo para essas pessoas. Olha aí. Haverá menos rigor, entenda. O julgamento da igreja vai ser muito mais forte. Meu Deus. O julgamento daqueles que estão na casa vai ser muito mais detalhado. Nos ajuda. Louvado seja Deus. Versículo 13 do capítulo 8 de Mateus. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. Aleluia. Falou para quem? Jesus falou para as pessoas que estavam com eles, para os anciões judeus, para os amigos que interceptaram Jesus perto da casa, e falou assim: vai. Da forma que o centurião lá na casa dele acreditou, vai ser realizado. E nós temos um detalhe, e ao partir do versículo 13: e naquele mesma hora, seu criado foi sarado, Aleluia. foi curado. Meu Deus. Entenda, quando Jesus falou para os que estavam ali, entregando a mensagem daquele centurião, fora da casa de Jesus, Jesus não viu o que estava enfermo, o servo, Jesus não viu o centurião, não avistou o centurião, mas falou para aqueles que os abordaram na rua. Falou assim: vai e fala para o centurião que da forma que ele acreditou, vai se realizar agora. E se pegarmos o fim do contexto, diz que naquela mesma hora que Jesus falou, o homem foi curado. Glória a Deus. Como você sabe, pastor? Porque se os que estavam abordando, amigos dos judeus, estavam na rua ainda com Jesus, no mínimo quando eles chegaram em casa, o centurião estava alegre. Rapaz, ele está curado, está em pé, está sarado, ele ganhou saúde. E que hora que foi isso? No mínimo os anciões e os amigos que estavam na rua olhou para ele e falou assim: mas que hora foi isso? Foi tal hora, olha o tempo que demorou para ele chegar aqui. Mas entenda, tal hora que ele foi curado, Jesus falou para ele Aleluia. que ele seria curado. Glória a Deus. A cura foi na hora, Eita, Jesus. a cura é imediata. Irmãos, entenda, uma só palavra, Deus pode mudar a sua vida. Aleluia. Glória Uma a Deus. só palavra, Deus pode mudar o contexto da sua vida. É verdade. Obrigado, Jesus. Uma só palavra, não tenha dúvida, creia. Amém. Aquele homem não viu Jesus. Aquele homem não apresentou o servo enfermo para Jesus. Aquele homem não recebeu Jesus na sua casa. Mas acreditou que Jesus ele era todo poderoso Glória a Deus. e que tinha autoridade de Deus para levar saúde, Aleluia. para mostrar no mundo espiritual e no mundo físico que ele era Deus, o Messias, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso sobre a face da terra, que tudo lhe era possível. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Receba um exemplo desse na sua vida, nos seus momentos de amargura, de angústia, de dificuldade, de decepção, de frustração. Recebe, olha para si e veja que é o mesmo Deus que age no mundo espiritual ao teu favor, é o mesmo Deus daquele centurião. Não há distinção, não há diferença. Glória a Deus. Clame ao Senhor, convide o Senhor, peça ao Senhor, suplique ao Senhor. O poder da sua oração pode muito os seus efeitos. Você não tem noção da batalha espiritual que acontece quando você dobra os joelhos e clama ao Deus vivo. Meu Deus. Cristo Jesus te ama, jamais vai decepcionar, jamais vai negligenciar, jamais vai negar a oração de um coração quebrantado, que o suplique em espírito e em verdade. Oh, Deus Saiba poderoso. que esse momento de dor, que esse momento de beira de morte, é só o início da vitória, é só o início do que Deus tem preparado. Essa situação vai mudar, essa página vai virar, a saúde vai chegar, a cura vai chegar, a transformação vai chegar, a libertação vai chegar, a família vai ser reunida, a porta de emprego vai abrir, o Senhor vai entrar com situações para transformar o contexto da sua vida, da sua casa, da sua família, da tua história. Jesus é poderoso e fiel e nós confiamos nessa palavra, que essa palavra possa gerar fé no teu coração e que essa fé seja uma fé firmada
no poder vivo, ativo, verdadeiro desta palavra na sua vida. Oh, Que ela possa gerar bons frutos, que você creia, a vitória é certa, no nome de Jesus. aleluia. No nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Saia daqui sabendo que você é especial e que Jesus o ama e você não está só. Creia em nome de Jesus.